Bom, boa noite a todos, né? Essa é a primeira palestra da Semana do Isabel, né? É uma parte mais básica, só para dar uma visão geral em relação ao Isabel. Então, conhecendo o PBX-IP Isabel, né? Uma ótima opção para a sua empresa, né? Quem ligou a câmera, se puder desligar aí, tá? É isso. Bom, meu nome é Alberto Sato, sou palestrante dessa primeira webinar aqui, né? Então, meu nome aqui, para quem ainda não me conhece, fiz engenharia, né, eletrônica e telecomunicações. Eu trabalhei por 11 anos de operadora de telecomunicações. Eu sou lá do Paraná, né? Então, trabalhei na Telepark, depois virou Brasil Telecom e hoje faz parte da Oi, né? E também sou CEO do Portal do Saber, né? Em relação a essa área de VoIP, asterisco, tudo, eu tenho 18 anos de experiência, mais ou menos 2003, 2004, 2003 estava fazendo mais testes da parte de VoIP, né? 2004, início de 2004 conheci o Asterisk e desde então tenho investido nesse mercado. Depois do Asterisk conheci o Trixbox, depois foi Elastix e agora é Isabel, né? Então formei mais de 6.800 alunos, em diversas cidades no Brasil. Portugal, já fui 2 vezes ministrar curso, né? Uma vez fiquei praticamente 1 mês lá em Portugal e fui 2 vezes em Angola também ministrar curso pessoal. Na verdade, palestrar e depois eu ministrar curso também pessoal. E além de vários cursos em AD, né? Tá? No Campus Party eu já ministrei 2 palestras, né? No Campus Party sobre na época acho que era o Elastix, tá? E já treinei aqui a parte algumas fotos do pessoal na época que tinha os cursos, a maioria em São Paulo, Vinhedo Paulista, mas a maioria das capitais do Brasil eu já cheguei a ministrar curso, tá? Então, fiz certificado CCNA e CCNP da Cisco. Na época eu estava na operadora, eu trabalhava direto com Cisco. Então, eu fiz as certificações, né? CCNA e CCNP. E depois eu tirei o certificado ECE, que é Elastic Certified Engineer, né? No caso, que é a certificação do Elastix, que eu adquiri lá em Barcelona. Eu estava lá em Portugal. Como eu estava próximo, né? Eu estava, acho que em Porto, aí Barcelona é próximo e coincidiu na mesma semana que eu estava lá, então peguei uma das semanas, fui até Barcelona e fiz a certificação lá em Barcelona, né? E depois de 5 anos eu renovei em Montevidéu, que o pessoal do Elastix fez um encontro dos instrutores lá em Montevidéu, aí renovei a minha certificação também como sendo o instrutor de certificação da Elastix, né? Então, na época que tinha o Elastix, eu que ministrava as certificações da Elastix aqui no Brasil. Tá? Em relação à empresa Portal do Saber, né? É uma empresa de TI e Telecom, né, com mais de 18 anos no mercado, né? Já atuamos em várias áreas, PLC, Power Line Communication, que utiliza a rede elétrica de transmissão de dados desde 2000 e pouco, né? A gente está investindo, logo em seguida fomos para a VoIP, Asterisk, tá? O foco principal da empresa é Network Tecnologia, ou seja, conectar a empresa para gerar oportunidade de negócio. Tem negócio PBX na nuvem, CFTV na nuvem, somos parceiros da Vivo, da Claro, Embratel, NET, agora recentemente pegamos a Algar Telecom, e tem parceiros na área de outorga também, né? Então, esse objetivo é criar uma rede de network aí para todos no caso, se beneficiarem aí, né? Treinamentos na área de telefonia IP, né? Presencial e EAD, praticamente presencial que a pandemia acabou, né? Hoje em dia é tudo baseado em EAD, tá? E a parte de marketing digital de resultado, né? Para as empresas que aumentaram o faturamento, criaram relacionamento. Como nós utilizamos bastante o marketing digital, nós estamos oferecendo aos nossos parceiros também essa parte de marketing digital, porque normalmente tem, principalmente agora, questão de pandemia, né? Você fazendo uma boa campanha de funil de vendas, aquisição da parte de contatos, sabendo trabalhar com contatos, você obtém grandes resultados. Então, oferecemos bastante nessa parte do pessoal das revendas, né? Então, nós temos um projeto aí que nós estamos oferecendo a parte de marketing digital para eles também, né? Bom, em relação à palestra de hoje, né, falar
o asterisco, né? Como é que é a base do Isabel, é o asterisco, né? Muita gente não entende, quem começou mais, no caso, mais recente, né? Às vezes a pessoa nem percebeu o histórico do asterisco ali, né? Só conheceu o Isabel, interface gráfica, né? Mas, na verdade, o que acontece é que o Isabel depende totalmente do asterisco, né? Que é a linguagem de programação do Isabel. Quem desenvolveu foi o Mark Spence, né? Em final de 99, né? Início de, no caso de 2000, que ele resolveu desenvolver o projeto do Asterisk por uma necessidade dele, né? Ou seja, ele tinha uma empresa na área de Linux, né, na área de redes, só que precisava de uma central telefônica. Como ele não tinha dinheiro para comprar uma central telefônica com URA, gerenciamento de filas, vários outros serviços, então ele teve a ideia de desenvolver um software para resolver o problema dele. Foi assim que surgiu o projeto do Asterisk, tá? Então é um PBX completo baseado em software. Só que o Asterisk puro é baseado só em código de programação, tá? Como se fosse uma linguagem de programação, tá? E é um software livre. O Mark Spencer já trabalhava com software livre, então o que ele fez na prática, praticamente ele jogou como código aberto e a comunidade começou a ajudar bastante esse projeto do Asterisk, tá? O Asterisk utiliza diversos protocolos VoIP, né? São protocolos, na verdade, além do SIP, que é o mais utilizado mundialmente, tem o IAX, que é específico do Asterisk, né? Que basicamente eles tentaram montar um RFC, mas não virou padrão de mercado. Então, o que acontece, quem usa IAX é normalmente para fazer a interligação entre dois servidores de Asterisk, né? Ele aceita MGCP, SCCP, H323, que são menos utilizados no mercado. Caso você precisa, são módulos, né? Você instala um módulo, ele fica compatível, né? O Asterisk, o básico mesmo, vem SIP e IAX, né? E o Asterisk possui todos os recursos de um PABX. Na verdade, é feito através de linguagem de programação. No início, tinha poucos recursos. À medida que o projeto foi crescendo, então eles foram implementando, cada um desenvolvia um código, integrava no sistema e cresceu-se muito o projeto. Hoje em dia, praticamente tem código para resolver tudo qualquer tipo de problema dentro dessa área, tá? E a possibilidade de implementação de novos recursos. A grande vantagem do Asterisk é isso, que você consegue, se você conhece a parte de programação, linguagem de programação, você consegue implementar qualquer recurso, integrar com CRM, qualquer outro tipo de coisa, você consegue fazer isso. Essa que é a grande vantagem. E como é código aberto, basta você ter algum conhecimento que você vai poder fazer esse tipo de integração. Você não é preso ao fabricante, não, tá? Basta você ter um pouquinho de conhecimento de programação. E pode ser qualquer programação, né? Não necessariamente uma específica. Através de AGI, através dessa interface de integração, você consegue fazer essa integração com o Asterisk. Então, como o Asterisk é linguagem de programação e a grande maioria do pessoal não tem conhecimento ou é difícil entender a parte de linguagem de programação, então, o que aconteceu que um pessoal desse Asterisk Management Portal, eles desenvolveram uma interface gráfica para gerenciar o Asterisk no modo gráfico, tá? Para facilitar a parte de configuração. Se não, você tem que ir lá no cip.conf, configurar todos os parâmetros do ramal, tem que ir lá no extension, digitar a parte de programação, né? Quem conhece um pouco de Asterisk, para poder dois ramais falarem entre si. Se você não fizer uma sequência tudo certinho, jamais dois ramais vão falar entre si. Como isso é algo complexo para quem não entende tudo, então eles fizeram a ideia de criar uma interface gráfica. Então o AMP em 2004 já é o primeiro configurador baseado em web para o Asterisk. Isso que é a cara do AMP, né? Quem olha mais ou menos essa tela aqui, lembra já um pouquinho a parte do Isabel, né? Ou seja, o menuzinho dele aqui, a parte de configurações. Então, o que tem hoje praticamente é uma evolução do AMP, tá? Isso em 2004 já, né? Tá? Então, na verdade, aconteceram outras interfaces gráficas também no mercado, mas normalmente o que realmente fez sucesso foi o AMP. Por isso que eu coloquei só o AMP. Na verdade, teve várias outras interfaces gráficas, tá? O que aconteceu que, no caso,
Em abril de 2005, teve uma empresa, pegou a ideia do AMP, que na verdade isso daqui você tinha que instalar passo a passo. Na verdade, eu cheguei a instalar isso daqui na época, era um pouco complexo, né? Porque quem não está tão habituado com Linux, né? E mesmo nessa época, o AMP aqui, você tinha que instalar cada produto lá, PHP, Apache, um monte de outros itens, banco de dados, tudo. Tinha que fazer uma sequência para poder funcionar 100% e tinha que obedecer. Na verdade, é um scriptzinho que você tinha que ir montando, né? Então, isso dificultava muito as pessoas em instalarem essa interface gráfica. Então, o pessoal do Asterisk at Home teve a ideia de fazer uma distribuição. Então, essa é a cara da distribuição do Asterisk at Home, que é a primeira distribuição no mercado que fez bastante sucesso, tá? Então, o Jair Toninho, ele colocou antes, era chato de instalar. Realmente, eu concordo com ele, eu instalei acho que uma vez e sofri bastante, porque é uma sequência. Se você cometer algum erro, der algum erro de biblioteca, aí você tem que resolver esse problema para depois poder, no caso, opa, deixa eu só desligar o microfone do Rubens. Então, por isso que o pessoal do Asterisk at Home pegou o AMP já numa uma sequência de scripts, tudo validado, criou uma distribuição. Tá? Aqui já tinha um sistema operacional, mais o Apache, mais banco de dados, mais o AMP, mais vários outros produtos. Ele criou uma tela aqui, bem básica aqui, mas na verdade já tinha uma cara de interface gráfica junto com o sistema operacional. Tá? Então, isso facilitou muito. Quando eles implementaram isso, na época, 2005, né, o pessoal começou a baixar até mais o Asterisk at Home do próprio Asterisk no site da Digion lá. Porque o pessoal viu que isso daqui é muito mais fácil instalar o Asterisk at Home do que você instalar um Linux, baixar a biblioteca lá do código-fonte do Asterisk, todas as bibliotecas necessárias, fazer a compilação e várias outras coisas. E depois, se tivesse que instalar AMP, era uma sequência muito grande de comandos até chegar num produto. Então, a Asterisk at Home foi a primeira distribuição de sucesso para o Asterisk. Aconteceram outras, mas na verdade a Asterisk at Home é o que fez muito sucesso e estava o AMP embutido dentro do Asterisk at Home. Tá? Depois surgiu o Trixbox. O que aconteceu? A empresa Fonality, tá, acabou comprando o Asterisk at Home. Tá? Ele já tinha um produto dele chamado Trixbox, comprou o Asterisk at Home, que fazia muito sucesso no mercado, e mudou o nome do Asterisk at Home para Trixbox. Aí ficou com essa cara aqui. Só que o Trixbox tinha duas versões, CE da comunidade e a versão Pro, que é uma versão paga, no caso, né? Tá? Como eles queriam que todo mundo comprasse a versão Pro e não a da comunidade, na prática, o que eles fizeram? Eles pararam de fazer atualizações nesse produto, né, que já tinha bastante recurso interessante, e a ideia deles é, caso você queira mais recurso, mude para o Pro, que é uma versão paga, no caso. Só que a versão Pro é uma versão bem diferente da comunidade aqui, né? Então, a grande maioria não ia para o Pro. Praticamente queria usar o da comunidade, né? Software livre. E só que como eles não estavam atualizando, então com o tempo eles foram perdendo todo o mercado. Naquela época, aqui em 2006 para frente, eles dominavam todo o mercado por causa do Asterisk at Home. Eles deram uma cara um pouco mais bonita, foram melhorando, mas praticamente ficou estacionado no mercado, tá? Então, o AMP, Asterisk Managed Portal, virou FreePBX, né, no caso. Isso porque, não sei se quem acompanhou, que em 2008 a Digion fez a registro da marca do Asterisk. Aconteceu que todo mundo que usava a palavra Asterisk, Digion, algumas outras palavras, eles consideraram que tinha direitos autorais. No caso, ninguém podia utilizar, né? Naquela época, a gente fazia campanha no Google, tudo. O Google mandou até um recado para nós dizendo que a gente era proibido utilizar o nome Asterisk para fazer a propaganda, né? Isso causou um grande problema na época que quem trabalhou com software livre, a comunidade contribuiu para todo mundo. De repente, a empresa disse que você não pode usar o nome Asterisk para mais nada, né? Depois de um mês, eles voltaram atrás porque pegou muito mal. Foi um dos diretores lá que resolveram isso, né? Mas daí o pessoal do AMP mudou o nome para FreePBX, tá? Eles tiveram que mudar por causa
é a questão da Digion registrar a marca do Asterisk. Tá? Depois veio o Elastix. Então, o que aconteceu, pessoal do Elastix, o Edgar Nandivar, que é o idealizador do projeto, são lá do Equador, né? Em março de 2006, eles lançaram a primeira interface do Elastix, que era só para fazer, visualizar relatórios no modo gráfico. Não tinha configuração, não tinha nada, tá? Deixa eu ver, o áudio está cortando. Alguém está falando que está cortando? Está acontecendo alguma coisa nisso? Ou só para a pessoa ler? Porque aqui eu tô vendo meu link está na faixa de 10 milissegundos, que tá normal, deve ser na pessoa lá, tá? Então, o que aconteceu? O pessoal do Elastix, em março de 2006, no caso, eles lançaram só a interface só de relatórios, para ver as ligações, relatório das ligações, né? E o que acontecia no caso? Dezembro de 2006, que eles lançaram a primeira distribuição, ou seja, para concorrer com o Trixbox, o Asterisk at Home ou Trixbox. Tá? Então, como a grande diferença do pessoal do Elastix em relação ao Trixbox, que todo ano eles lançavam uma versão nova. Se puder desligar isso, obrigado. Todo ano eles lançavam uma versão nova, então aos pouquinhos eles foram pegando o mercado do Trixbox. Como o Trixbox ficou parado no mercado e o Elastix todo ano lançava uma versão nova, então eles aos pouquinhos foram pegando o mercado do Trixbox até o ponto de dominar todo o mercado e o Trixbox ser desativado até o projeto porque todo mundo parou de utilizar, tá? Alguém pode ajudar o Cícero Silva, que ele diz que está sem áudio, então só para poder ajudar ele, porque eu não vou poder parar aqui para ajudar ele, né? Então, o que aconteceu é que como eles lançavam todo ano, então eles foram dominando todo o mercado e o Trixbox acabou saindo do mercado, até acabou o projeto Trixbox, tá? Então, até então, o Elastix, todo ano eles lançavam, era a meta dele, cada vez eles lançavam uma versão com mais recursos, com mais funcionalidades, então eles foram conquistando todo o mercado. E era um produto, comparando o Trixbox com o Elastix era melhor mesmo, era bem mais integrado, né? O Trixbox às vezes, conforme você clicava, abria uma outra aba na janela ali e ficava tudo misturado. O Elastix não, é tudo integrado numa única interface, tá? Então era muito melhor para trabalhar. Aí tem a empresa Sangoma, né? Sangoma, talvez para quem não acompanhou aqui no Brasil, não é tão conhecido, eles são fabricantes de hardware, esse que é o forte da Sangoma, né? Então, como eles eram um fabricante de hardware voltado para Asterisk, voltado para Trixbox, né, Elastix, tudo, então em 2014 a Sangoma compra o FreePBX por $4 milhões. Ou seja, além de ser fabricante de hardware, eles também compraram já o software. FreePBX já fazia muito sucesso no mercado, tá? Então eles começaram a investir também pesado na área de software, né? Em dezembro de 2016, né, praticamente 4 anos e meio atrás, 3xx compra o Elastix, tá? Aconteceu alguns problemas do Elastix, incluir código. Se puder desligar o webcam aí, tá? Não sei quem que habilitou aqui. Deixa eu só jogar para cá. Se puderem desligar o webcam, acho que fica melhor, tá? Deixa eu ver quem. Bom, vamos continuar aqui. Então, o 3xx comprou o Elastix, né, em dezembro de 2016. Então, por causa disso, o projeto Elastix acabou no mercado. Ou seja, deixaram, no caso, de existir o projeto. Deixa eu só desligar a câmera. Então, acabou o projeto Elastix, se tornou um projeto comercial. Na verdade, em vez de eles entregarem a versão 5 do Elastix, eles só aproveitaram o nome, mas, na verdade, é o 3xx com o nome de Elastix, tá? Então, você tem que pagar licença, eles te dão até um certo tempo de graça, mas depois disso você tem que pagar a licença, a versão
de gratuita, tem limitações, tudo. Então, quem trabalha com software livre jamais vai partir para um software, no caso, proprietário. Então, o que aconteceu? O pessoal do Elastix praticamente ficou sem rumo, né? Foi assim que, na verdade, surgiu o Isabel, né? E aqui um outro detalhe interessante em relação a esse mercado em agosto de 2018, né, a Sangoma compra a Digium por 22 milhões de dólares, né? Ou seja, a Sangoma já tinha comprado o FlipBX, que era um produto muito bom no mercado, que já tinha era bem conhecido, e em 2018 eles compraram a Digium, tá? Uma das causas da venda do Elastix para a 3CX foi o atrito que o pessoal, o Edgar lá, teve com a Sangoma por causa de alguns códigos que o Elastix utilizou e a Sangoma estava para processar. Então, por isso que acho que o Edgar resolveu vender também, né? Tá? Então, a Sangoma tem investido bastante pesado nessa área de software também. Tá? Não só na área de hardware, mas também, além de comprar o FlipBX, comprou o Digium, que na verdade comprou o Asterisk, né? A detentora do código do Asterisk. Tá? Então, o projeto Isabel, né? Existe dois, deixa eu ver aqui. Então, existe dois sites aqui do Isabel, né? Isabel.org e com. A diferença do Isabel.org é tudo em relação ao projeto da comunidade, né? E quando você usa o Isabel.com é quando tudo em relação a produtos e serviços, tá? Caso você queira comprar algum produto e serviço, acho que eu já tenho, deixa eu ver aqui, mostrar a página fica mais fácil. Deixa eu ver aqui, onde está aqui. Tá, então, esse é o isabel.org, é tudo em relação à comunidade, versões novas, quantidade de downloads, notícias, fórum, tudo em relação a isso. Você quer baixar o produto em si, é tudo em isabel.org. Tá? Fórum aqui, quem quiser participar vale a pena, né? Tem muita informação, trocar informações, só que a grande maioria é em espanhol, né? Um pouco de inglês. Português é muito raro, né? Tá? E o isabel.com, tá? O isabel.com é tudo em relação a se você quiser adquirir algum produto, algum serviço deles, né? Então, caso você queira, acho que produtos aqui, né, ó, appliance, módulo de call center, esse aqui, no caso você queira numa única instalação configurar vários clientes, na verdade é uma outra versão do Isabel, né? Parte de cloud, Meet.me, parte de conferência, né? Tá? Então, tem alguns produtos, se você quiser fazer certificações, tá? Então, suporte, se você deseja comprar suporte, você vai tudo na parte comercial, é isabel.com, você vai utilizar o site, tá? Então, em dezembro de 2016, nasceu o Isabel, o fork do Elastix, com o objetivo para não acabar o projeto do Elastix, já que o Elastix já tinha, no caso, muitas pessoas utilizando o mundo todo. Então, não podia acabar. Então, um grupinho de empresários, desenvolvedores, integradores resolveram se unir para montar o projeto Isabel. O objetivo inicial era dar continuidade, tranquilidade e suporte, né? E logo em seguida, janeiro de 2017, eles lançaram a versão 2.5 do Isabel, que basicamente pegaram o Elastix 2.5, só mudaram o logo, coisa bem básica, não fizeram quase nada de atualização. E depois o Isabel 4, né? Sempre existia a versão 2.5 a 4, também existia o Elastix 4.0, que é a versão que deu problema lá com o pessoal da Sangoma, né? Então, deixa eu ver aqui. O CNPR vai entrar na... Não, pessoal esperando para aprovação, agora eu já liberei todo mundo. Não sei quando o pessoal colocou essa informação lá no chat. Bom, a versão 4, né, em junho de 2017, eles lançaram, que praticamente eles pegaram o Elastix 4.0 e tiraram o código que dava problema e lançaram a versão 4 do Isabel. Logo em seguida, corrigiram alguns erros, né, em julho já lançaram outra versão. E depois, em janeiro de 2018, depois dezembro, aqui era para ser janeiro de 2019, na verdade eles colocaram em outubro de 18, né? E em janeiro de 2020 é a última versão.
Então, mais ou menos uma versão por ano eles estão lançando sempre para poder... é como o Elastix fazia, mais ou menos uma vez por ano lança uma versão nova com algumas atualizações, correções, esse tipo de coisa. Esse ano acabou não saindo ainda por causa, possivelmente, porque tem do CentOS ali que eles estão tendo que mudar até o sistema operacional, então leva mais tempo para fazer a atualização, senão já era para ter saído nesse ano uma versão, né? Então, a última versão do Isabel é a versão de janeiro de 2020, né? Isso que é um gráfico da utilização do Isabel no mundo todo, né? E, por coincidência, o Brasil é o top, ou seja, é o país que mais baixa Isabel no mundo todo, né? 15% da utilização do Isabel no mundo todo, pelo menos o download é do Brasil. O Brasil, então, tem uma comunidade muito grande do Isabel, tá? O Jaitoni diz que Isabel vai para o Debian. Eu não tenho acompanhado tanto. Eu acredito que não, hein? Senão vai mudar muitas outras coisas ali, né? Isso vai depender muito de quem que tá fazendo essas conversões no caso ali, né? Porque se for uma pessoa que gosta do Debian, pode ser que ele faça a conversão para o Debian, né? No caso, tá? Mas eu acredito que não, eles não vão mudar tanto assim, porque senão muita gente já está acostumado com a linha Red Hat, CentOS, tudo, Fedora, tudo, vai sentir muita dificuldade no caso, né? Bom, então Isabel, na verdade, é uma distribuição, né, de servidor de comunicações unificadas. Esse foi sempre o conceito que o pessoal do Elastix colocou. O objetivo era, no único servidor, colocar tudo que fosse para comunicações unificadas. Telefonia, fax, mensagem instantânea, e-mail, colaboração. Essa que sempre foi a ideia do pessoal do Elastix, né? Mas, na verdade, apesar de ter tudo isso, a grande maioria usa só a parte de telefonia. Tá? Ele tem a opção de colocar, administrar fax, praticamente hoje acho que quase ninguém mais usa, né? Mensagem instantânea também, o pessoal usa muito pouco. E-mail, ele tem um servidor de e-mail, né? Mas dá para você criar um domínio, criar as contas, tudo, mas a grande maioria usa e-mail na nuvem, né? Tá? Serviço de colaboração, um CRM ali, né? Caso você precise também, tá? Mas a grande maioria usa a parte do asterisco, né? Do asterisco do PBX, né? Então, é software livre, GPL2, você pode copiar, distribuir, modificar livremente. Então, é código livre, você pode alterar sem sem ter problemas de direitos. O Ivan está dizendo que é um CRM. CRM é para fazer gerenciamento de contatos, né? Tá? No caso. No início era Sugar CRM, depois era o VTiger, né? Na verdade, para você gerenciar contatos das pessoas, tá? Basicamente é isso. Tem muitos outros recursos a mais, mas basicamente é fazer gerenciamento de contatos, telefones. Aí você pode integrar, vamos supor, o CRM dentro do PBX, né? Aí para você pegar algumas informações daquele contato. Você tem como fazer isso também, né? Então, é distribuído como imagem ISO, então você baixa o ISO, daí fica muito fácil fazer instalar, basicamente você só responde algumas perguntas e o sistema está instalado. Então, qualquer pessoa consegue instalar o Isabel, ou seja, não precisa ter conhecimento nenhum de Linux para poder instalar, basta você instalar, normalmente você joga numa máquina virtual, né? Fica bem mais fácil para você testar, qualquer máquina virtual, pegou o ISO, aponta lá e responde umas 10 perguntas no máximo e o sistema está instalado, tá? É bem simplesinho. É mais ou menos como instalar um Windows da vida. Essa que é a grande vantagem. A pessoa não precisa conhecer Linux, no caso. O ideal é ter conhecimento de Linux, porque a hora que der algum problema no sistema operacional, alguma coisa assim, você vai ter que conhecer alguns comandos de Linux, fazer a administração do sistema. Por isso que é necessário conhecer Linux para dar manutenção, mas na instalação, configuração, normalmente não tem necessidade, tá? Só a interface gráfica você consegue resolver, vamos supor, 95% dos problemas. Agora, se der problema no Linux, vamos supor, não subiu a interface gráfica, você vai ter que resolver no Linux, não tem como, né? Deixa eu ver o que o pessoal escreveu. VTarg CRM é legal, mas a versão Open cheia de bug.
Recomendo a versão .NET, que desenvolve uma versão muito boa, o Fabrício que comentou, né? Então, dentro dessa ISO vem o sistema operacional, né, que era o CentOS, né? O Asterisk, tem o FlipBX, que é a interface gráfica para o Isabel, que agora mudou o nome para Isabel PBX, né? Mas basicamente a base é FlipBX. KilaFax para fazer gerenciamento de fax, Postfix é a partir do e-mail, né? Além de vários outros módulos de código aberto. Ou seja, na verdade, o Isabel em si é uma junção de, se você colocar em produtos, acredito que dá uns 20 talvez mais 20 produtos integrados numa única interface web. Basicamente é isso, o Isabel, né? Então facilita você instalar vários outros produtos. Então, mais de 3 milhões de downloads, contando com a base de Elastix, né? Como é uma evolução, eu coloquei aqui junto com Elastix. Então, ou seja, é amplamente utilizado no mundo todo o Isabel, né? Então, esse daqui é uma tela que eu peguei na época que eu ministrava a certificação do Elastix, né? Quem montou foi o pessoal do Elastix. Então, o que que é? Você tem o Asterisk, vários produtos, o servidor de e-mail, que é o Postfix, né? Tá? Aí você tem mensagem instantânea, OpenFire, né? RilaFax, a parte de fax, faz a integração com a fax. Aí você consegue, através de um e-mail, mandar fax ou receber, vice-versa, né? Voz sobre IP é a parte do Asterisk. O Thiago está perguntando se o slide fica disponível para download. Eu posso até colocar. Sim, depois eu posso gerar um PDF e eu posso colocar lá. Como eu estou gravando o vídeo, vou colocar lá no YouTube e ponho um link lá para fazer download, tá? E voz sobre IP, no caso, a parte de Asterisk, né? É o que realmente o pessoal utiliza dentro do Isabel. Videoconferência também você pode utilizar, porque o Asterisk aceita videoconferência. Basta você ir lá e habilitar primeiro a parte de vídeo para você poder, no caso, fazer utilizar o Isabel como videoconferência. Tá? O vídeo também vai ficar disponível. Isso, eu vou colocar lá no YouTube, tá? Vai estar lá no YouTube, vocês podem acessar. Depois eu passo o link para vocês da gravação, tá? Dentro do nosso canal lá do Portal do Saber, tá? Deixa eu ver. Então, a parte de vídeo não vem habilitado, mas basta você ir lá na conferência, nas configurações do CIP lá, habilitar ele, aí você pode utilizar para vídeo. Tudo isso através de uma interface gráfica, gerenciando tudo, que se torna um servidor de mensagem unificada, tá? Esse é o conceito do Isabel. Deixa eu ver o que o pessoal vem. Depois eu passo o link do YouTube, tá? O Alexandre Natal está dizendo que você tem diferença do Elastix com Israel. Ele colocou Israel, mas deve ser Isabel. Na verdade, o Elastix, Isabel é a evolução do Elastix, ou seja, é o Elastix com algumas atualizações a mais, tá? A única coisa que eles mudaram o nome para Isabel, porque Elastix eles não podiam utilizar mais por questões porque o 3CX comprou o direito de utilizar a marca, só por causa disso, tá? Então, a utilização do Isabel, só para ter uma visão geral, né, para quem não tem muito conhecimento. Então, você tem um servidor, dentro do servidor, você tem um firewall embutido dentro do Isabel, né, que você pode distribuir a rede interna com rede externa, tá? Isso aqui é uma configuração do Isabel utilizando o firewall, no caso, né? O ideal é você ter mais um firewall aqui liberando, protegendo ele, porque o que acontece? Você tem um firewall dentro de um servidor Isabel que tem diversos produtos ativos, você tem várias portas abertas dentro desse servidor, então a probabilidade de ser invadido é muito maior do que você ter um único firewall atuando somente como firewall. Aí você só libera algumas portas para chegar ali, ou seja, porque como o Isabel tem Apache, tem PHP, tem banco de dados, tem vários outros produtos, Asterisk, um monte, basta um desses produtos ter vulnerabilidade, o hacker vai entrar por essa vulnerabilidade e vai capturar o teu servidor. Então, por isso que é muito melhor você ter um firewall
antes dele protegendo o servidor, né? Mas se você não quer gastar dinheiro ali, às vezes a pessoa faz isso, né? Você tem que proteger mais ainda, né? Tá? Então, você tem uma rede externa, tem os provedores VoIP, ou seja, você tem os ramais IP, que pode ser autenticado dentro da tua rede local, ou pode ter até ramal autenticando pela internet, tá? Tem essas possibilidades. A grande vantagem é isso, você pode ter um celular, instala um softphone e você vai fazer a integração aqui, no caso, pela internet, autenticar dentro do teu Isabel, tá? Ou você pode pegar um ramal interno, através de porta E1 ou FXO, você pode fazer interligação. Ou nesse caso aqui foi feito um E1 junto com a operadora de telefonia, né? Ou você pode pegar uma porta FXO, aqui poderia ser uma linha telefônica, ou aqui ele está integrado com um ramal dessa central telefônica analógica. Então você tem aqui, no caso, um telefone IP conversando com um ramal analógico de uma central telefônica, tá? Ou vice-versa, esse aqui também pode falar com esse ramal IP. Ou você pode um ramal VoIP saindo pelo E1, fazendo uma ligação aqui local ou interurbana, conforme o plano, né? Ou o ramal VoIP pode vir aqui, sair pela internet, pegar um provedor VoIP e falar com qualquer pessoa do mundo inteiro através desse provedor VoIP, tá? São algumas configurações que você pode ter dentro do Isabel, só para ter uma noção de questão de funcionalidade do Isabel, né? Fabrício colocou, é muito perigoso deixar IP público direto no Isabel, com ele em novo. Isso. Se você colocar um IP público direto aqui no Isabel, sem firewall, sem nada aqui, você tem que proteger muito. A probabilidade de ser invadido é muito grande, a não ser que você tenha um bom conhecimento em segurança. Tá? Mas se você colocar normalmente IP direto aqui, a grande tendência é você invadido. Vamos supor que você pegou e instalou esse Isabel, você não se preocupou com segurança. Tá? Você colocou IP público dentro do Isabel, jogou na internet. Acredito que em menos de um dia você já vai ser invadido por algum hacker aqui. Então, isso, talvez questão de horas, aí você já vai ser invadido. Só para você ter uma noção da quantidade de ataque que o pessoal está, rastreamento no caso que eles estão fazendo. Tá? Quem trabalhou com Elasticsearch há uns 10 anos atrás, você colocava um servidor lá, dificilmente alguém invadia. Como hoje em dia eles percebem que se você invadir um servidor desse, imagina uma pessoa que está lá na Europa ou países árabes, qualquer outro lugar, invadiu esse servidor que está no Brasil, que está ligado um E1, que você pode fazer 30 ligações simultâneas, aí uma pessoa que está lá, sai por esse E1, faz ligações internacionais para o mundo todo, imagina quanto dinheiro que ele está gastando, no caso aqui, se o E1 está habilitado a fazer ligação internacional, então questão de, até você descobrir, se você demorar 5, 6 horas para descobrir que um hacker invadiu e está fazendo ligações, pode ser que ele já disparou já centenas, milhares de ligações internacionais e, queira ou não, você que vai ter que pagar isso. Tá? Então é por isso que eles estão invadindo muitos servidores, principalmente quando você não põe muita proteção. Então, se colocou IP público, tome o máximo de cuidado, tá? Então, deixa eu ver, IP público direto, recebo muitos ataques, até hoje nenhuma invasão, mas sempre aquele mesmo. Isso. Então, você tem que proteger bem, colocar um monte ficar toda hora monitorando, o risco é grande, né? O ideal é colocar até um firewall na frente aqui, para poder proteger isso, né? Tá? Então, tome cuidado se colocou IP público direto. Aqui é a maneira de você fazer interligações de matrizes e filiais, tá? Isso vai depender, através de protocolo IAX ou SIP, você pode fazer com que 2 ou mais servidores Isabel compartilhem recursos, né? Tá? Ou você pode fazer, vamos supor que esse seja matriz aqui, são várias filiais, dependendo da quantidade de ramais, você pode colocar um servidor Isabel aqui, ou você pode simplesmente esse ramal autenticar nesse Isabel da matriz aqui. Isso vai depender do projeto aí, tá? Se você tiver muitas ligações internas aqui, compensa colocar um servidor Isabel. Se são poucas ligações, então compensa só colocar ramais e ele autentica no servidor principal aqui. Tá? Então tem como você fazer interligação, praticamente vai ser custo tudo zero, né?
fazer com que alguém desse ramal aqui venha até a matriz aqui, saia por esse link, pega, faça uma ligação através daqui. Então, tem como você programar isso no Isabel para fazer redução de custo, tá? Isso ajuda muito a fazer a interligação das empresas e o pessoal tem utilizado muito, tanto o protocolo IAX como o protocolo CIP fazer esse tipo de interligação, né? Bom, características do Isabel, né? É um software livre, né? Ou seja, todo o código-fonte está disponível para você, você pode alterar, modificar, essa é a grande vantagem. Está um relatório, falta uma coluna, ou tem coluna sobrando, você vai lá, elimina uma coluna, põe a coluna que você quer. Então, essa é a grande vantagem do software livre, você não está preso ao fabricante, né? Ao desenvolvedor do código. Tem uma grande comunidade no Brasil e no mundo, né? A comunidade de software livre no Brasil, acho que deve ser a maior do mundo, né? Então, por isso que tem muita gente utilizando o Isabel, o Elastics Isabel no mercado, então dá para você trocar muitas informações com o pessoal, né? Sempre tem atualizações de novas funcionalidades, ou seja, mais uma média de uma vez por ano tem atualizações e novas funcionalidades. Você pode trocar muitas ideias com outras pessoas também através de no caso, lista de distribuição, canais, Telegram, WhatsApp, né? O Isabel tem canal Telegram, tem no Telegram também, né? Eu estou criando também um do pessoal também, pro Telegram, né? Você tem acesso ao código-fonte, pode modificar conforme a sua necessidade, né? Isso é uma grande vantagem. Produto estável, se bem configurado, né? Ou seja, às vezes tem pessoal reclamando que o Isabel não funciona bem, dá problema disso tudo, mas às vezes é muito mais problema daquela pessoa do que do produto em si. Ou seja, você tem vários, não é simplesmente pegar, instalar e achar que tudo vai funcionar bem. Por trás dele tem muitos conceitos, a parte de VoIP, como é que funciona, que são protocolos UDP, então você tem que tomar cuidado da rede. Então tem vários cuidados que você tem que ter para o produto funcionar bem também. Ou seja, o produto é estável, funciona bem, desde que você instale bem e configure bem também. Alguns vão instalar em qualquer servidor e vão reclamar que não funciona, ou seja, então depende muito do servidor, característica do servidor, várias outras configurações também, tá? Deixa eu ver aqui. Qual é o melhor sistema de relatório que possui ser entregado com Isabel? O Ivan está perguntando, é que depende muito do tipo de relatório que você quer, né? Para call center, o pessoal usa o Qmetrics no caso, né? Porque basicamente, eu acho que quem precisa de um relatório melhor do que já tem no Isabel é o pessoal voltado para call center, daí tem tal do Qmetrics, tá? Agora, normalmente, relatório de ligações ali, o Isabel é o suficiente, tá? Qual firewall indicado para colocar no Isabel o endereço público? É que esse firewall aí depende muito do que você domina, no caso, que é baseado em uma solução comprada no mercado, ou se você vai pegar um próprio Linux, desenvolver o firewall. Isso depende muito depende muito de cada um, tá? O áudio falhou na hora da resposta. Bom, o Rubens, eu não sei o que eu estava falando para o Rubens, qual que era a resposta. O Thiago está falando PSense, Indian Fire, ou seja, tem vários no mercado. Indian, né, no caso, Indian Fire. Então tem vários Fire no mercado. Tem o tal do SBC, né, Session Board Control, que é um Fire voltado para o mercado de VoIP, no caso, né? Então depende muito do gasto, quanto que você quer implementar, tá? Qual é o sistema do relatório? Qmetrics, no caso, né? Deixa eu digitar aqui. Esse é um relatório, coloquei no chat, opa, eu coloquei no lugar errado aqui. Deixa eu digitar ali, Qmetrics, né? Tá. O pfSense é muito bom também, um firewall muito bom para o mercado, tá? Deixa eu habilitar o pessoal. Então, o firewall depende muito de cada um tem o seu gosto, né? Alguns querem configurar no Linux mesmo, tá? Então, depende muito de cada um.
MikroTik também tem essa funcionalidade, faz roteamento, faz um monte de coisa também. Você pode utilizar também. Isso depende muito de cada um, né? Então, o produto é estável, ou seja, já foi muito bem testado, tudo tal. Se não está funcionando direito, é por causa de alguma configuração, ou problema de hardware, ou com problema de configuração, ou está com problema na rede, problema na internet, tá? E custo baixo de implementação. Como o software é gratuito, então basta você fazer a instalação e configuração. Hoje em dia, muita gente está colocando o Isabel em máquina virtual, ou seja, muitas empresas, em vez de colocar um servidor para cada serviço, estão colocando as máquinas virtuais. Fica muito mais fácil a administração, backup, esse tipo de coisa. Então, você pode colocar o Isabel também numa máquina virtual também. Aí facilita bastante para fazer a backup e restauração, né? Característica do Isabel, tem todas as funcionalidades de uma central telefônica de grande porte, né? Tá? Gerenciamento de fila, URA, gravação das ligações, interligação de matriz filial, relatórios de ligações, né? Call center, gerenciar nível de usuário, nível de usuários, e muitas outras funcionalidades. Ou seja, tudo que uma central de grande porte faz, o Isabel faz, e praticamente a custo zero, ou seja, o software é gratuito. A grande maioria dessas funcionalidades que eu coloquei, numa central tradicional, você tem que comprar módulos e pagar caro por isso e ficar preso para aquele fabricante. No caso do Isabel, você já tem tudo pronto, né? Deixa eu ver o que o pessoal está falando. A parte de MikroTik, eu não sou especialista em MikroTik, mas são produtos baratos, né? Por quem não quer pagar muito caro a nível de outras soluções, todo mundo está partindo por MikroTik, principalmente pessoal de provedor de internet, tá? Precisa de uma versão específica. Acho alto ainda o custo de implementação de aparelhos VoIP, gateway para analógica. Isso, infelizmente, telefone IP, gateways, porta FXO, FXO, ainda é caro. Mas o que acontece hoje em dia, no caso, o celular, todo mundo tem um smartphone, você pode pegar um softphone, colocar dentro de um celular e ele vira um ramal dentro do Isabel também, tá? Existe o preço dos gateways, tudo importa FXS, FXO, mas muita coisa aí você pode fazer via tronco no caso, né? Vamos supor, se você tem uma linha analógica que é porta FXO, é mais fácil você fazer uma portabilidade para SIP, né? E entra via IP no caso, aí você não precisa porta FXO. Porque com a linha telefônica, você está limitado a tantas ligações. Se você transformar em ele SIP, aí você não tem limite de ligações simultâneas também. Então, tem várias vantagens, tá? MikroTik, o Paulo está falando, a partir de 350 no Mercado Livre, tá? Variação de rede, deixa eu ver aqui. Softphone. É possível integrar com LDAP? Tem uma parte disso também, a parte de redes daí que você tem que ver, né? Softphone que usa é grátis, o MicroSIF, o Thiago está falando que usa MicroSIF no softphone, ou seja, celular com softphone funciona bem. E tem o GS-Wave, né, da Grande Stream, também tem o Zoiper também. Então, tem vários softphones gratuitos. Necessariamente, você não precisa comprar. Se você quiser algo melhor, você pode comprar também softphone, tá? Então, tem soluções baratas para você hoje resolver questão de ramais, tudo tal. Se for uma linha analógica, é muito mais fácil fazer portabilidade, transforma ela em SIP, praticamente ele vem pela internet e você tem muito mais recursos nesse caso, né? E possibilidade de oferecer serviço para outras empresas. Além de você usar para a sua empresa, tem muita gente ganhando dinheiro oferecendo serviço para outras empresas também. Tá? Então, esse é um outro grande benefício do Isabel para o mercado, né? No caso aqui, a parte de doações aqui, eu coloquei aqui para vocês, incentivar vocês a contribuir com o projeto, né? O pessoal não é muito acostumado com isso, né? No caso, eu faço todo mês uma contribuição. A contribuição pode ser barata, desde $2 por mês, né? Eles debitam todo mês na tua conta, $5, $10, e aqui tem, quem quiser depois contribuir mais $50 e $200, né? Tá?
Então, aqui ele tem, ó, 468 dólares por mês, que é o pessoal quem está contribuindo. Tá? Então, aqui, no caso, tem um projeto, né, para fazer suporte ao PJ-CIP no ambiente gráfico, né? Hoje, quem quiser configurar o PJ-CIP precisa fazer no braço, né? Então, eles estão fazendo aqui para poder arrecadar, ou seja, conforme esse dinheiro que vai entrando, eles vão desenvolvendo outros recursos a mais dentro do Isabel. Então, não custa nada contribuir com o projeto, porque, na verdade, eles estão gastando tempo para fazer desenvolvimento, pegar um monte de contribuições, ver o que vale a pena ou não. E se você contribuir, você tem acesso a alguns posts que é exclusivo para quem está patrocinando o projeto também, tá? Então, quem puder, ajuda a patrocinar. Deixa eu copiar esse link aqui para quem, por acaso, quiser também, tá? Vale a pena ajudar eles também no projeto. Isso fortalece o projeto, né? E Asterisk Guru também, no caso aqui, são no caso, algumas funcionalidades a mais, que caso você queira comprar, você tem como comprar aqui, no caso, né? São 100 dólares, né, no caso. Eles cobram 100 dólares, daí tem algumas rotinas que eles criaram aqui. O Wizard aqui, na verdade, você só vai respondendo algumas perguntas e o sistema já configura com você, uma boa parte ele faz a configuração para você. Então, são várias perguntas, faixa de ramais, um monte de outras coisas, ele vai perguntando, é um Wizard, né? Aqui, caso você queira modificar a tela do Isabel, a captura de pacote, a parte de rede, controle de rede, a parte de console, caso você queira via console direto, blacklist, gerenciar a autenticação em 2 fatores, né? O DDS, né? DNS dinâmico, né? Então, alguns recursos a mais, e aqui é só uma maneira como você fazer. Então, caso você queira, isso ajuda a contribuir com eles também, né? Caso você queira se tem algum módulo desse que está interessante, você gostou desse serviço, você compra para eles e ajuda no projeto também, tá? Aí isso integra dentro do Isabel. Foram eles que desenvolveram, isso ajuda no projeto também, tá? Bom, esse era o que eu tinha que falar nessa primeira palestra, né? Amanhã é a diferença entre Isabel e Asterisk, só para ver quais são as diferenças entre um e outro, para você ter uma noção, vantagem e desvantagem de um para outro, né? Depois, no dia 14, na sexta-feira, a visão geral das principais funcionalidades do Isabel, né? No segunda-feira, semana que vem, 7 motivos para oferecer o PBX Isabel para aumentar o seu faturamento. É o que o pessoal tem utilizado muito Isabel para oferecer serviço para o mercado. Como o software é gratuito, então tem como você gerar ganhar muito dinheiro em cima desse produto, né? No dia 18, na terça-feira, entendendo e utilizando corretamente as regras de design do Isabel. E na quarta-feira, dicas de implementação de segurança no PBX Isabel, tá? E tem o combo Isabel, né? No caso, que acho que, se não me engano, é dia 19 de maio, né? Que vai ter o combo Isabel. Caso vocês queiram participar também, vou deixar o link no chatzinho aqui também. Quem queira participar, na verdade, é uma promoção com os cursos que eu ministro aí, com uma taxa bem mais reduzida, no caso alguém queira adquirir esses cursos, umas 3, 4 vezes por ano, que eu vendo a custo bem abaixo do normal, tá? Deixa eu ver o que o pessoal colocou. Estou tendo limitações de sistema operacional Android para uso de software e o consumo de bateria limita a implementação deles. Dependendo do tipo do celular, pode ter limitações, mas normalmente, não sei se você testou todos esses softphones aí, Microchip, Grandstream, o Swiper, alguns outros, pode ser que algum deles tenha um consumo menor no caso, né? O Alexandre Natal, o FreePBX é melhor? O FreePBX, eu creio que não. Eu também, na verdade, eu já testei algumas vezes o FreePBX, tudo tal, mas eu sempre fui muito mais da linha do Isabel do que do FreePBX. Desde o início,
tanto o Elaxix como o Isabel. Eu achei muito melhor a integração, tudo tal. É que agora a diferença é que o Sangoma comprou, né, o FlipBX, né? Só que quem está usando o FlipBX, né, você percebe que eles estão integrando muito com o hardware da Sangoma. Então, eles estão fazendo que você comprou o FlipBX, você meio que vai comprar o Sangoma também, no caso. Então, por isso que eu não gosto muito desse tipo de coisa, que ele, como ele é fabricante de hardware, ele tem um interesse por trás, então eles já estão direcionando o produto deles, né? Por isso que eu nunca fui muito do FlipBX. E aqui no Brasil, acho que pouquíssima gente utiliza, muito pouco, né? Tá. Pode ser que lá fora, quem utiliza bastante Sangoma, pode ser que gostou de usar o FlipBX, né? Mas aqui no Brasil, pouca gente utiliza, né? O Thiago está dizendo que existe softphone para iOS. Com certeza tem. É que eu não tenho a iOS, no caso, mas com certeza tem sim. Eu já vi o pessoal comentando. O Thiago Alberto, alguma pergunta fora da hora. Consigo grampear uma chamada e entrar nela se necessário? Sim, você tem como grampear uma chamada. Na verdade, dentro do Isabel já existe um recurso chamado ChanSpy, né, que é o 555. Se você digitar 555, isso até acho um absurdo dentro do Isabel, que a função vem habilitada. Então, se você está com o Isabel instalado, normalmente você não mudou nada, se você digitar 555 em qualquer ramal, você escuta uma ligação acontecendo. Se você não gostou de escutar aquela ligação, você aperta o asterisco, aí você vai ver a próxima ligação. Aperta o asterisco, você vai ver a próxima. Ou seja, você já tem dentro do Isabel a função de grampear, só que já vem habilitado e todos os ramais têm acesso a isso. Então, isso eu acho um absurdo, né? Tanto no meu curso eu ensino como colocar uma senha ali, aí o pessoal vai digitar 555, ele vai pedir senha, só quem tem a senha vai poder escutar aquele ramal. Tiago, um ramal específico dá para você programar. Aí é só conhecer um pouquinho de código de asterisco, você digita 555 mais o ramal, vamos supor, aí ele vai escutar somente aquele determinado ramal. Dá para você colocar uma senha para não ficar acesso para todo mundo, e dá para você colocar também, colocar, exemplo, 555, 1500, aí você escuta o ramal 1500, dá para programar. Ele não tem isso no Isabel, mas basta você colocar umas 10 linhas de código, nem isso, dentro do Isabel, ele fica com essa funcionalidade. Por isso que é a vantagem de você conhecer o Asterisk também. Se você conhecer o Asterisk, você começa a modificar algumas coisas, funcionalidade do Isabel, para esse exemplo que eu coloquei, o ChanSpy, né, que é o 555, ele já pega e escuta a primeira ligação acontecendo. Se você colocar uma única linha lá no código ali, do ChanSpy, que é o Authenticate, e entre parênteses a senha, praticamente todo mundo que diz K555, ele vai pedir a senha. Se você errou a senha, ele não vai deixar mais escutar. É só inserir uma linha. Então, essa vantagem de conhecer um pouco de Asterisk em relação ao Isabel, porque você consegue modificar ele, a configuração básica do Isabel. O ZOIP funciona no IS, o Lucas está dizendo aí. Como eu verifico que um ramal está com facilidade habilitada? Tipo, quero saber se o ramal está com... Então, o que acontece, essa parte que o Ivan colocou, não tem, acho que, um lugar específico para dizer todas as funcionalidades habilitadas. Eu não gosto de habilitar a grande maioria dessa funcionalidade, principalmente aqueles códigos asterisco 72, asterisco e tal, tem um monte de código. Eu prefiro deixar desabilitado, porque às vezes a pessoa habilita aquilo e ele esquece e não desabilita. E depois ele reclama que, por causa do DND, que é não perturbe, né, habilitado, depois ele reclama que não está recebendo ligações. Então, eu prefiro deixar isso tudo desabilitado para não dar problema na hora de gerenciamento. Até no softphone também. Às vezes a pessoa habilita o não perturbe no softphone,
Aí o Isabel está querendo mandar a ligação e não consegue. Às vezes a pessoa reclama que não está recebendo ligação, você confere tudo no Isabel, está tudo certinho, mas na verdade às vezes está no softphone que a pessoa habilitou sem querer e deu problema. Então, aconselho deixar tudo desabilitado para você gerenciar muito mais fácil. Senão, é muito difícil você descobrir onde está o problema. Porque pode estar no Isabel, pode estar nesses asterisco 70, 60 e pouco que ele habilitou, pode estar no próprio softphone ou equipamento da ponta. Porque os equipamentos da ponta têm inteligência também, né? Então, no seu treinamento, aprofunda a parte de call center e ajustas para funcionar no asterisco 16. Rafael está dizendo, eu vi algumas discussões que o pessoal fez lá no grupo, né? Eu acabei até nem respondendo. O pessoal está falando o call center ajustar para funcionar no asterisco 16. O que acontece? O módulo de call center que tem no Isabel, que na verdade é o que tinha no Elastix, ele foi desenvolvido, eu não tenho de cabeça correta, eu não cheguei a pesquisar bem, mas eu acredito que ele foi desenvolvido há uns 10 anos atrás, tá? Esse módulo de call center. Na época que ele foi desenvolvido, ele só existia o Asterisk 11, era a última versão, vamos supor, do Asterisk. Então, o que aconteceu? Se você colocar o Asterisk 13, o Asterisk 16 ou uma versão mais nova aí que tenha do Asterisk, o que vai acontecer? Existem alguns comandos que deixaram de existir nas versões mais novas ou foram substituídos por outros comandos dentro do Asterisk, tá? Então, o que acontece? A linguagem vai evoluindo, eles vão mudando, né? Então, o que acontece? Igual antigamente, quem trabalhava bastante com asterisco, o comando show era um dos principais. Então, você colocaram dial plan, show dial plan e um monte de coisa. Esse comando, a partir de uma certa versão, parou de funcionar. Daí você põe dial plan, show e um monte de outras coisas. Então, eles mudaram a sintaxe. Então, o que acontece na prática? O call center foi desenvolvido em função da linguagem do Asterisk 11. Se você colocar o 13 ou a versão 16, algumas coisas param de funcionar porque ele vai mandar para um comando antigo, que já não existe no 13 e no 16, ele não vai interpretar aquele comando e vai dar o erro, ou seja, não vai executar e vai dar problema no teu call center. Então, na prática, nunca atualize. Se você está usando o call center, nunca atualize o Asterisk. Deixe sempre na versão 11, senão você vai ter problema, tá? Existe um projeto de call center também que eles querem atualizar para a versão nova, possivelmente 16 do Asterisk. Aí vai ter que reescrever todo o código, talvez não 100%, mas talvez, não sei, 20, 30, 40%, porque tem comandos que já não existem mais nos Asterisks novos, tem que reprogramar isso. Então, isso envolve bastante desenvolvimento, tem que rastrear como é que foi feito para depois desenvolver na versão nova do Asterisk. Então, isso dá muito trabalho, não é uma coisa assim tão simples assim, tá? Porque é como se você pegar um programa de alguém feito há 10 anos atrás, você transformar em código numa versão bem mais nova. Ou seja, primeiro que você não sabe nem como é que foi desenvolvido, cada um tem uma maneira de desenvolver. Então, para fazer a adaptação isso, gasta um bom tempo, não é tão simples assim. Se fosse simples, eles já tinham transformado o compatível com o Asterisk 16, né? Tá? Como até hoje não fizeram, é porque é bem complexo. O Ivan, isso acontece muito, tá? Existe uma forma de checar isso. Em relação às funcionalidades ativas. Infelizmente não tem. Então, eu prefiro, você vai lá na parte do Isabel, desabilita a maioria das funcionalidades, não perturbe, siga-me, que você pode programar através do teclado, justamente para o usuário talvez não digitar sem querer, ele habilita aquilo e depois reclama que não recebe mais ligação, e o administrador também não sabe disso, né? Não existe um lugar para ver todas as funcionalidades ativas. Então, eu prefiro deixar todas essas funcionalidades desabilitadas para evitar problema, tá? É a melhor maneira de fazer. Fora que tem vários tipos de linguagem do mesmo módulo, isso complica muito migrar. Isso, migrar código
é a pior coisa que existe de uma versão para outra, ainda mais quando é um código que foi outra pessoa quem desenvolveu, tá? Então, até ter certeza, tudo que funcionou, que não está funcionando, entender como é que foi feito, qual que é a correspondente, porque não é uma coisa tão simples assim, porque tem alguns comandos do Asterisk que já nem existe mais na versão nova. Então, eles vão ter que trocar por um outro comando, ver qual que é o compatível, como é que funciona, não é tão simples assim. Eu acho que eles vão fazer um projeto para poder o pessoal fazer uma vaquinha para poder fazer a atualização do call center, que é um módulo que muita gente utiliza e é importante já ter uma versão, começar a explorar o recurso do Asterisk mais novo, que tem muito mais recursos, tá? Principalmente quando você vai trabalhar em grandes volumes, né? Quando você está em poucos volumes, o call center tem funcionado bem, né? Tem muita gente não reclama nada, mas agora se você quer um volume maior, aí é melhor ter comandos melhores do Asterisk, tá? Deixa eu ver aqui. Se eu desabilitar a facilidade de não perturbe, o ramal que estiver com essa funcionalidade ativa, continua ativa ou desativa? Então, é que o não perturbe tem várias maneiras de você ativar, né? Tem como você ativar no Isabel, né? E tem como você ativar no próprio softphone ou no próprio telefone IP, tá? Então, se a pessoa habilitou no softphone, ou seja, o Isabel nem vai perceber que ele está no modo não perturbe. Ele vai mandar requisição para o softphone, e o softphone vai, em vez de ele atender, ele vai mandar a resposta de não perturbe. Aí não vai acontecer a ligação, no caso. Tá? Então, isso que é um pouco complexo. Então, às vezes é preferível também desabilitar tudo isso no teu cliente também, no ramal também, para poder administrar muito melhor. Atualmente, o Isabel usa qual versão do Asterisk? O Thiago Henrique perguntou qual a versão do Asterisk. Então, isso eu comentei. Se você quer o call center, você tem que instalar com a versão 11 do Asterisk. Se você não vai usar o call center, você pode usar a versão 13 ou 16. Normalmente você joga a última versão, 16 no caso, tá? Não tem como usar o 13, como você vai começar a utilizar no pseudo call center, você joga já a versão 16 do Asterisk, tá? E sempre tome cuidado. Vamos supor que surgiu uma versão mais nova do Asterisk e tal. Nunca faça atualização do Asterisk para a última versão, porque pode existir algum comando que não é compatível com o Isabel. Ou seja, quando você tem uma interface gráfica, na verdade é o comando que alguém criou um código do Asterisk que vai jogar lá para o Asterisk executar. Se do Asterisk 16 para o 18 mudou aquela sintaxe, vai dar erro também. Então, normalmente, se você não sabe, nunca atualiza o Asterisk, né? Para a última versão, que pode dar um monte de problema. Pode funcionar 95%, mas quando você usar aquela rotina que mudou a sintaxe, vai dar problema, tá? Mas existe uma forma de checar isso? Sim, tem como verificar na tela do SSH, verificado ramal por ramal. Eu acho que não tem como, porque alguns são código interno, na verdade. É linha de programação, né? Porque o que acontece? Algumas programações ficam dentro do extensions, né? No caso, extension additional, né? Extension pode ser até o custom também. Fica uma parte na programação e tem muita coisa que os parâmetros são gravados em banco de dados, né? Se está ativo, desativo, esse tipo de coisa, é muita coisa jogada em banco de dados. Então, não vai ter um comando que faça a verificação disso, a não ser que alguém programe isso, rastreia todo o banco, o código e joga um relatório, né? Mas que eu saiba, acho que não tem, ninguém desenvolveu isso, uma facilidade que você digita um código, saiba tudo que está programado em cada ramal, né? Eu nunca vi isso, pelo menos. Sabe que essa é a pergunta para não programar sobre a facilidade, tá? Pelo menos no DND mostra. Então, no caso, eu acho que não tem um para mostrar todas as funcionalidades, porque existe uma grande facilidade ali, né? Vamos supor, follow me, siga-me, não perturbe, reencaminhamento de ligação ocupado, reencaminhamento em caso de ausência, tem um monte de funcionalidades, né?
eu acredito que não tem um lugar que mostre ramal por ramal tudo que está habilitado ou não para tudo, né? Porque além de ser do Isabel, além de você pode modificar via código de asterisco, você pode modificar via código aqueles asteriscos 70, 60 e pouco, e pode ser a configuração também no ramal, no caso, né? Então é muito complexo você chegar em definir tudo que está habilitado ou não de cada ramal, né? Em questão de dimensionamento de servidor para o Isabel, o que se recomenda para um servidor com 10 ligações simultâneas? Qual a versão sólida do Isabel e comentário para colocar em produção? O Hélio está perguntando, a ligação, 10 ligações simultâneas, na verdade, são poucas ligações isso, né? Ou seja, você não precisa muito de um servidor com grandes características, porque basicamente você está trabalhando com Linux sem interface gráfica, na verdade, né? Sem o KDE, GNOME, essas coisas. Então, ele com consumo de memória e processamento é muito baixo. Além disso, 10 simultâneas, necessariamente não dá para saber tudo que você vai usar de processamento, porque se for 10 simultâneas num call center, você sabe que essas 10 ligações podem ficar o dia inteiro ativo e com gravação. Agora, se for 10 simultâneas em horário de pico numa empresa, isso significa que pode ser que, se não tiver nem gravação, então o consumo de processamento e memória vai ser muito abaixo de um call center, tá? Então, na verdade, depende de vários outros fatores, vários outros serviços ativos também. Não, 10 simultâneas é um parâmetro que define bastante, mas além de ser simultânea, que código que você está utilizando, está compactando, está fazendo transcodificação de protocolo de código, tem vários outros itens, né? Mas a nível de 10 ligações, é como se fosse um servidor e não precisa tanta característica num geral, né, tá? Se tivesse, seria bom. O módulo Book Extension ao exportar não daria essa informação da planilha? Eu nunca cheguei a ver isso, né? Nunca fiz o teste. Pode ser que podemos até ver isso, mas eu acredito que não vai dar todos aqueles parâmetros do serviço habilitado para cada servidor ou não. Eu acredito que não, hein? Mas é um teste que a gente pode fazer depois. Mais alguma dúvida em relação? Agora que eu vi já são 8h17. Então, bom, se ninguém tiver dúvida, vamos continuar então amanhã, tá? Amanhã tem a segunda fase. Ok, então tudo bom para vocês, então, boa noite para vocês e até amanhã então, tá?